nossos corações e para que nós já possamos ir harmonizando, né, com a casa e com a equipe espiritual que aqui se apresenta. A nossa irmã Gorete vai fazer uma leitura para nós. Bom dia a todos. Bom dia. Então, hoje, para homenagear o Dia das Mães, eu vou ler a mensagem O Evangelho e a Mulher, tá? E ela está no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, como eu disse, o título, né? O Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Está em Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das Irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Que linda essa mensagem. Então vamos agora fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos, o nosso coração ao nosso Pai de infinita misericórdia, agradecendo a grande oportunidade de termos aberto novamente os nossos olhos da carne neste mundo e sermos recebidos nesse dia tão lindo e ensolarado lá fora. E por sermos gratos, Senhor, por vivermos esse momento, esse dia lindo de sol, pedimos então por aqueles irmãos que por algum motivo sofrem nesse momento as intempéries do tempo, as intempéries da falta de caridade no coração de algumas pessoas. Pedimos, Senhor, que leve essa nossa energia, que agora aqui unidos em oração estamos, para esses irmãos que sofrem nesse momento, que eles recebam, Senhor, todo o acalento e todo o amor que necessitam para passar por essas vicissitudes.
Sabemos, Senhor, que como família universal, enquanto um dos nossos irmãos sofrer, nós também não conseguiremos ser totalmente felizes. Pedimos também, Senhor, nesse dia tão especial para nós, que nesta vida reencarnamos como mulheres, pedimos, Senhor, por elas, por todas elas que vieram antes de nós, que graças a elas, Senhor, estamos aqui vivendo esse momento e fazendo essa caminhada. Agradecemos ao nosso mestre querido, que tão gentilmente cedeu a nós sua mãe Maria, essa mãe que agora nos cobre com seu manto, que nos acompanha, que está sempre conosco nessa terra. Somos então, Senhor, imensamente gratos por elas que vieram à nossa frente. E nós, que nessa encarnação tivemos a gratidão, a grande graça de sermos mães geradas, filhos através do nosso ventre, mães que receberam os seus filhos através do ventre de outras mulheres. Agradecemos, Pai amado e querido, por essa grande oportunidade de cocriação com você, nosso Pai, nosso querido e amado Deus, esse que nos dá força, que nos encaminha e que espera por nós pacientemente no final de todas as nossas caminhadas. E assim sendo, pedimos então para começarmos os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Então, hoje nosso palestrante é o Fernando Luiz, ele que vem do Centro Espírita Chave da Harmonia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, que Jesus então nos abençoe hoje e sempre. E reforçando também, meus parabéns para todas as mamães, pelo dia de hoje, para todos aqueles espíritos que no seu planejamento reencarnatório aceitaram essa difícil tarefa de ser mãe e de conduzir outros espíritos para o caminho do bem e do amor. E o tema de hoje não é sobre o Dia das Mães, mas ela tem muito a ver. Porque quais espíritos encarnados na Terra que têm mais a capacidade de tolerância do que as próprias mães? Hoje a gente vai ver que a gente precisa muito da tolerância. É o tema que a gente vai se propor, a necessidade da tolerância. E quem melhor do que as mulheres, principalmente as mães, para ensinar o que é a tolerância? Porque tolerância é uma coisa que realmente a gente fala muito, como tantas outras virtudes, a gente fala que deve fazer, mas que na hora na hora do testemunho, como dizem por aí, na hora que o bicho pega, a gente vê que quanto a gente ainda é intolerante. Basta fazer o teste. Tenta fazer uma postagem qualquer, sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, nas redes sociais. E aí, aguarda os comentários que vão vir. É uma penca, uma avalanche de comentários nem sempre tolerantes. Porque as pessoas hoje ainda estão nesse grau de litígio muito grande. O belicismo ainda faz parte dos nossos instintos. Somos, claro, espíritos em evolução, já não somos tão simples e ignorantes como fomos criados, mas ainda nos falta muito. E a necessidade da tolerância é o que nos, entre outras coisas, nos ajuda a seguir um caminho melhor. E a gente vê que nada melhor do que a tolerância, entender a tolerância, do que fazer referência à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, ou seja, o que é verdadeiramente caridade? Porque a gente entende caridade como muitas formas, é entregar uma cesta básica, dar uma sopa para quem precisa, e assim vai. Todos os exemplos muito dignos, muito nobres, e que mata a carência, elimina a carência daqueles espíritos que precisam desses recursos.
Tem também da caridade moral, que é ouvir, ter paciência, tolerar, né? Então, no sentido verdadeiro da palavra caridade, como ensina Jesus, os Espíritos nos trazem a benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. A gente pode deduzir a caridade, a tolerância, justamente nesses 3 pontos principais. Não há como a gente ser tolerantes uns com os outros enquanto não formos benevolentes. Benevolentes no sentido de ter boa vontade. Porque o que é ter boa vontade com os outros? A gente percebe que nós estamos aí nesses tempos em que as coisas estão muito afloradas, né? Muito dualismo, né? Muito extremismo, direita, esquerda, frente e verso, preto e branco, e assim vai, e a coisa fica meio complicada. Então a benevolência, essa boa vontade com os outros, é justamente a gente se desarmar em relação aos outros. Não perceber no outro um sentimento que muitas vezes é um julgamento nosso. Não significa necessariamente a expressão da verdade que está ali, mas é um sentimento que a gente traz. Quando a gente não se desarma perante os outros, não temos essa boa vontade, a gente sempre vai olhar o outro com um olhar julgador, sempre vai olhar o outro com um olhar que vai tentar moldar ao nosso ponto de vista, a nossa forma de ver as coisas, que não necessariamente é a real, não necessariamente é a correta. Então, quando a gente fala, os Espíritos nos falam, da gente ter benevolência para com todos, é justamente enxergar em cada um as necessidades diferentes. Saber que apesar das dificuldades, das circunstâncias em que aquele espírito está passando, é característico do seu momento. Porque como nós somos criados todos iguais por Deus, mas um detalhe importante que a gente sempre reforça é: não fomos criados ao mesmo tempo. O que significa dizer que uns estão mais à frente, outros estão na retaguarda, e está tudo bem, nós estamos todos juntos nessa jornada. E estamos aqui nesse mundo de diferenças, vivendo na sociedade, e o Livro dos Espíritos, a terceira parte lá, fala sobre as leis morais, fala sobre a lei de sociedade. Nós estamos implícitos, incluídos nessa sociedade, com tantas diferenças, justamente para que a gente possa aprender com essas diferenças. Porque se estivéssemos todos iguais aqui, se nós fôssemos todos do mesmo nível, a vida ia ser meio sem graça, né? Todo mundo pensando igual, todo mundo gostando das mesmas coisas, todo mundo fazendo as mesmas coisas. E quando a gente faz sempre a mesma coisa, não há evolução. A gente só evolui quando a gente é testado nas diferenças. A gente só evolui quando a gente é testado nos desafios que a vida nos dá. E na lei de sociedade impera a lei também de cooperação. Ou seja, devemos todos cooperar uns com os outros. Devemos todos nos amarmos uns com os outros. E isso também é uma coisa que eu gosto de frisar sempre, ou lembrar sempre daquilo que Jesus nos diz sobre a necessidade do amor. Não há como a gente praticar tolerância sem ter amor uns pelos outros. Eu sei que alguns é meio difícil de amar. Alguns são bem complicados, é um desafio verdadeiramente. Mas aí que está a necessidade da tolerância. É enxergar o outro com boa vontade. Pensando assim, tá, o sujeito ali, o indivíduo, não é como eu. Mas eu sei que ele pode melhorar. Eu sei que ele está, como eu e todo o resto do mundo, criado por Deus aqui para evoluir, que ele não está pronto ainda. Se Jesus é o nosso modelo de perfeição, segundo os Espíritos nos dizem, então é esse modelo que a gente tem que seguir. E nenhum de nós ainda chegou ao nível de Jesus. Apesar de ele dizer que nós temos condições, que nós podemos ser como ele, fazer muito mais coisas, mas a gente ainda não chegou lá, porque estamos todos caminhando, estamos todos aprendendo. E justamente sabendo que estamos todos aprendendo é que a gente tem que entender o outro com caridade, com amor, com benevolência, com tolerância. Entendendo que ele está nesse processo por enquanto. Ele é difícil nesse momento, mas é só uma fase. Passado esse período de transição, ele também vai evoluir, ele também vai se desenvolver como nós também estamos. Então, um dos pilares da tolerância é a benevolência, que está também na base da caridade.
junto com a indulgência, né? Porque quando a gente é benevolente, a gente também automaticamente vai para o segundo tópico, que é a indulgência pelas falhas alheias. É compreender que se o outro, se eu não sou perfeito ainda, como Jesus espera que eu seja, como que eu posso esperar que o outro também seja? Se nós estamos num mundo com tantas diferenças, com tantas divergências, é natural que cada um tenha as suas opiniões, tenha as suas características, boas ou não, que tenhamos as suas qualidades, mas também tem seus, entre aspas, defeitos. Não é propriamente um defeito, mas é uma característica daquele momento. E a indulgência é justamente ter essa paciência, essa tolerância, saber compreender as necessidades do outro. Saber que às vezes as pessoas nos ferem, nos machucam, não é porque eles são ruins na sua essência, mas é porque eles também estão passando pelas suas provas, eles também estão passando pelas suas dificuldades. Porque quando a gente está numa dificuldade, a gente está passando por uma prova e às vezes por uma expiação, a gente tende a esquecer que os outros também estão assim. A gente passa a olhar para a gente como só a gente que sofre, só a gente que passa dificuldade. Ah, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo com suas famílias, todo mundo passeando, viajando, e a gente acha que só nós estamos passando pelos perrengues da vida. E não é. Cada um de nós tem a sua carga de sofrimentos, cada um de nós tem a sua carga de dores e aflições que carrega. Cada um de nós sabe as dificuldades que é conviver num mundo onde tantas diferenças nos testam, a paciência tantas vezes. Então a indulgência é saber ter esse olhar compassivo, é a empatia na prática, né? É olhar as coisas, não exatamente do ponto de vista dele, mas compreender como seria se a gente estivesse naquela situação. Porque quando a gente não faz isso, não pratica indulgência, e, consequentemente, não toleramos as falhas alheias, a gente se torna um agente julgador. E aí a gente aponta o dedo, a gente acusa, que a gente reclama, a gente fala de tudo quanto é jeito sobre a pessoa ou sobre a situação. Mas quantas vezes nós mesmos não passamos pelas mesmas situações e agimos conforme a outra pessoa age também? Então é entender essas dificuldades. E aí que vem de novo o amor, porque o amor azeita tudo isso. O amor, ele é o lubrificante que quebra essas diferenças, que quebra esse atrito, essas coisas que ainda nos mantêm em choque uns com os outros, em conflitos uns com os outros. Então a necessidade da tolerância, ela é imperiosa para que a gente entenda também o outro com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. E naturalmente nos leva ao próximo tópico, que é o perdão das ofensas, perdão pelo próximo. Quem é intolerante não consegue perdoar. Quem não tem tolerância, não tem paciência, não tem caridade com os outros, não consegue perdoar. E aí, como é que a gente quer ser um espírito melhor se a gente não consegue fazer isso? Se Jesus nos prometeu que que nós somos deuses e que podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais, significa que Ele nos dá ali um modelo de características que a gente precisa para ser um espírito puro, para ser um espírito perfeito, ao qual todos nós estamos caminhando para ser. Mas quais são os requisitos desse espírito puro? A gente não sabe, porque há tanta coisa ainda para aprender, tanta coisa ainda para descobrir, que a gente não sabe todas as características de um espírito puro. Mas, no raciocínio inverso, a gente pode saber que algumas coisas não são compatíveis com os espíritos puros que nós queremos ser. A falta de caridade é uma, a falta de amor é outra, a falta de tolerância é outra, e assim vai. Então, como que nós podemos nos imaginar a caminho do progresso, a caminho da luz, a caminho do amor, enquanto ainda trazemos dentro de nós essas características todas que nos mantêm presos na inferioridade? Então, a tolerância vai, junto com o amor, vai nos ajudando a acertarmos essas diferenças, fazermos a dosagem, para que a gente possa efetivamente nos amarmos como deveríamos ser. Porque sem o amor, nos diz Pedro, a gente não consegue vencer as dificuldades, porque o amor, nos diz ele, cura os pecados do mundo, cura o mal do mundo, ajuda a tirar aquele sentimento perverso que ainda nos mantém presos na inferioridade, na infelicidade, por assim dizer.
Então, se a gente quer ser espírito puro, se nós queremos ser felizes, se a gente quer deixar de lado todas as imperfeições que Kardec nos recomenda lá no Evangelho, que a gente dome as nossas imperfeições, que a gente vigie as nossas ações, aí está também a necessidade da tolerância. Quando a gente tolera, a gente também aprende a controlar os nossos impulsos, né? As nossas dificuldades. A gente passa a ter a disciplina do pensamento, a gente passa a ter a disciplina da palavra e, naturalmente, a disciplina das ações. Porque às vezes a gente pode não tolerar, a gente pode, às vezes, melhor dizendo, a gente pode até conviver, mas se a nossa mente continua processando mensagens subliminares ali, a gente não consegue encontrar paz. Porque tolerar é muito mais do que simplesmente conviver com as diferenças. É justamente aceitar a pessoa como ela é. Porque tolerância, a gente percebe também que não é conivência. É bem diferente. As mães são tolerantes com seus filhos, mas pode ter certeza que elas não são coniventes. Qualquer coisa que acontece é a havaiana que sai voando. Então ela tolera as fraquezas dele, mas não vai ser conivente com essas imperfeições, porque senão ela estaria falhando na sua função educativa. E a gente pode não ser mãe, pelo menos nessa encarnação, como pai ou outra característica qualquer, mas se a gente convive com um erro próximo de nós, cabe a nós fazer o que é possível, tolerar, mas não ser conivente. Então a gente vai descobrindo que a tolerância, ela não é só uma característica especial que a gente usa para adornar a nossa personalidade. Não é só uma tarefa que a gente se propõe a fazer, como tantas as outras, nesse processo de reforma íntima que a gente está fazendo. A tolerância é justamente esse exercício de amor e de caridade em relação aos próximos. Assim como muita gente nos tolera, a gente precisa que a gente também tolere os outros nas suas necessidades, nas suas aflições, porque faz parte da caridade. Por isso que eu faço essa correlação muito profunda entre a tolerância e o sentido verdadeiro da palavra caridade. Não há como dissociar uma coisa da outra, elas estão todas conectadas. E a gente pode ver que o exercício da tolerância ele se faz em todos os momentos da nossa vida. Onde a gente estiver, em qualquer momento, a gente vai ter oportunidades de perceber essa necessidade de tolerância na nossa vida. No trânsito, onde a gente anda, no nosso convívio familiar, no nosso convívio com as pessoas. Quantas vezes a gente precisa deixar para lá algumas coisas, né? Reza o ditado, né? Que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. E isso é mais do que um chavão, isso é mais do que um ditado popular, é uma realidade. Porque enquanto a gente ainda tenta lacrar o outro, enquanto a gente ainda tenta impor as nossas vontades, enquanto a gente tenta impor a nossa forma de ver, a gente mostra o quão falta de caridade a gente está praticando. A gente mostra o quão falta de amor a gente está demonstrando, o quão intolerante nós somos em relação ao pensamento do outro. Porque a gente não vai conseguir perdoar se não tiver esse sentimento de amor. Eu sei também que às vezes é difícil perdoar aqueles que nos ferem. É difícil perdoar aqueles que nos magoam. É muito difícil. Mas vamos lembrar de Jesus, quando ele estava naquele momento supremo da cruz, e que qualquer um de nós, por muito menos, já teria chutado o balde, né? Ele já teria esperneado. Ele simplesmente ergue os olhos e fala para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E efetivamente eles não sabem o que estão fazendo. Podem saber o que fazem ali, naquele ato, mas eles não sabem das consequências que vai ter daquele ato, do que vai resultar aquilo ali. A pessoa pode saber exatamente onde está botando o dedo na ferida, mas ela não sabe quantas dores ele vai ter que carregar depois por conta das dores causadas. Se as pessoas soubessem disso, talvez elas não magoassem tanto, não agredissem tanto, não ferissem tanto uns aos outros. Seriam mais tolerantes com os outros, porque até por um certo egoísmo, né? Aí eu vou ser tolerante com o outro porque eu não preciso arcar com esse ônus depois. Mas seria um exercício. Então a necessidade de tolerância, ela está muito implícita no nosso sentimento de convivência na sociedade.
de como a gente lida com as questões. Porque ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que eu. Ninguém é obrigado a fazer as mesmas coisas que eu faço. Eu gosto de vir no centro espírita, mas tudo bem se alguém não quiser vir. Se a pessoa quiser ir num outro lugar, está tudo bem. A gente tem que ser tolerante. E a gente vê quanta intolerância religiosa existe por aí. Quando as pessoas se digladiam e às vezes esquecem aquilo que estão pregando nos seus templos, nos seus centros, nas suas igrejas, para atacar outras pessoas que pensam diferente. Fazendo ameaças descabidas ou não, mas mostra ali o quanto ainda temos dificuldade de aprender o que Jesus nos ensina. E Jesus está ali batendo na tecla. Amar, 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 perdoar, perdoar, perdoar. E a gente ainda é intolerante com os outros. Não importa a obra que a gente esteja carregando embaixo do braço. Se a gente não usar do amor e da tolerância com o outro, nós mostramos o quão coerentes nós somos com a doutrina, com a instituição, com a religião que a gente está processando ali. Então a gente tem que ter tolerância com os outros, entendendo que todos, na verdade a gente está todos no mesmo caminho. Porque Jesus, nem Deus, criou castas, não criou famílias, não criou assim instituições. Tudo isso é criação nossa, baseada no nosso orgulho, baseada na nossa prepotência, na nossa arrogância de achar que a gente tem que classificar as pessoas em determinadas formas. Ah, essa é assim, essa é assada, assim, essa daquele jeito. Você é evangélico, você é luterano, você é espírita, você é umbandista. Então nós vamos criando tudo isso. E isso é essa mente da intolerância que mostra que, na verdade, nós temos que simplesmente nos amarmos. Porque nós não nascemos e não assim como nós somos. Isso é o fruto das nossas escolhas, das nossas ações. Nós não somos, em essência, espíritas, católicos, evangélicos. Não somos, na sua essência, homens, mulheres, pais, mães, avós. Nós não somos patrões, empregados. Nós somos seres humanos. Todas essas classificações que a gente coloca para classificação, para rotular as pessoas, é fruto ainda da nossa arrogância, da nossa vaidade, do nosso orgulho. E é isso que precisa ser eliminado. Por isso que a tolerância em si não é um sentimento especial, mas ela é consequência de todo outro processo interno que a gente trabalha para evitar essas situações. Então a gente não precisa colocar como meta, hoje eu vou ser tolerante, eu vou praticar mais tolerância uns com os outros. Se a gente foca lá na consequência e não mexe na causa, não vai dar nada. Então a gente deveria primeiro pensar, eu vou amar o outro como ele é. Que aí a gente vê que por resultado, por consequência natural, a gente se torna tolerante uns com os outros. A gente vai olhar para alguém na rua e já não vai julgar. A gente vai olhar para alguma situação na vida, a gente já não vai dar pitaco, principalmente se aquilo não me diz respeito. Caridade é fazer o amor pelo outro, sim, mas não é se meter na vida alheia, na confusão alheia. Porque cada um com as suas obras, diz Jesus. Cada um tem que lidar com as suas responsabilidades. Ajudar, sim. Se meter, não. Porque muitas vezes a gente se mete por intolerância para tentar já dar um fim naquela situação. E a gente não vai conseguir isso. Então a gente tem que aprender a nos amarmos uns aos outros. A nos tolerarmos uns aos outros. E a tolerância, ela tem muito a ver também com a forma como a gente olha para o outro. É entender as fraquezas e necessidades do outro. Reforçando ainda benevolência, indulgência e perdão. Porque muitas vezes a gente se propõe a amar alguém, mas fica naquela coisa de fachada. Não vai na essência, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente está num relacionamento. Quando a gente está no começo do relacionamento, vocês sabem, né? Tudo é lindo, tudo maravilhoso, né? A gente chega para a pessoa, eu te amo do jeitinho que você é. Eu te aceito com todos os defeitinhos que você é. Não é assim? Aí, passado algumas semanas, meses, talvez anos, a pessoa começa, mas você podia fazer isso diferente, né? Você podia ser menos estressada, podia ser mais carinhoso. Ou seja, no fundo, a gente não aceitou a pessoa como ela é. A gente fez uma máscara, talvez levada pela paixão, pelo fogo do momento, mas a gente não conseguiu ainda amar verdadeiramente a pessoa como ela é.
E aí, quando as coisas se acalmam, a gente vê que a nossa intolerância para as imperfeições dela ainda está muito forte. E aí a gente começa a minar os relacionamentos lá na sua estrutura, que é dentro da família. Isso se expressa na sociedade, com os nossos amigos, com os nossos companheiros do centro, com os nossos colegas de trabalho. Isso vai para a vida pública e a gente começa a ser intolerante para quem vota no partido A ou no partido B, para quem é a favor do candidato A ou para o candidato B, não importa o nome. Não, a gente já começa a ser intolerante com a instituição religiosa A ou B, então a gente começa a ser intolerante com todos no mundo, mostrando o quanto a gente ainda tem dificuldade de amar e verdadeiramente aceitar o outro como ele é. Mas o engraçado é que todos nós queremos que os outros sejam tolerantes com a gente. Quando a gente faz as nossas besteiras, a gente dá nossas patadas, depois a gente vai pedir desculpa. E diz, tudo bem, eu não estava num momento legal, me perdoa. Ok, a gente pede perdão, mas como a gente tem dificuldade de perdoar, porque a lógica não é a mesma. E Jesus nos disse lá na oração dominical, com todas as letras, é perdoar assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão é uma via de mão dupla. O perdão é uma necessidade dupla, ou seja, quem ama, perdoa, e quem perdoa também tem que saber pedir perdão, porque isso é caridade. Pedir perdão também é um exercício para baixar o nosso orgulho, porque em tudo isso, na verdade, a gente chega lá no tal do egoísmo e no orgulho, que é verdadeiramente as nossas raízes de todos os males. Tudo que a gente imagina de ruim, tudo que a gente pensa de mal no mundo, está naturalmente atrelado à nossa necessidade de combater esses sentimentos que nos atrapalham, que nos seguram, que nos impedem, em última análise, de sermos felizes. A tolerância, então, é um exercício para a gente poder trabalhar essa questão. Não é o objetivo final, mas é a ferramenta, é um caminho que a gente faz para chegar lá, naquele ponto que Jesus nos disse que nós somos deuses, ou seja, que somos verdadeiramente espíritos puros. Mas a gente precisa eliminar esses pontos da nossa vida, fazermos brilhar essa luz que está dentro de nós, para que a gente deixe de ser uma treva na vida de outras pessoas, para que a gente consiga efetivamente amar no sentido mais amplo, amar no sentido mais profundo da essência, como nos disse Jesus. Eu sempre repito porque eu acho legal isso, é o amor na sua última instância, ou seja, amai-vos uns aos outros e ponto final. Qualquer coisa que a gente coloca depois disso mostra o quanto nós somos intolerantes, porque Jesus nos disse para amar uns aos outros e ponto final. Se a gente pensa assim, amar uns aos outros, porém alguma coisa, a gente já mostra ali que a gente está intolerante com a forma de pensar do outro. A gente está intolerante com a forma de agir do outro. A gente acha que o nosso modelo é melhor do que o outro e a gente não aceita. Então o amor é aceitar exatamente os outros como eles são, sem pedir mudanças, sem pedir transformações. Você não prometeu amar o outro do jeitinho que ele era e aceitar com todas as imperfeições? Então agora cumpra o que prometeu. Faz esse exercício da tolerância e passa por cima de algumas coisas. Porque Joana de Ângeles nos diz que sê tu aquele que ama e nada exige. Porque cada exigência que a gente põe, cada condição que a gente coloca para ser amado, significa o quanto, ou para amar, significa o quanto nós ainda não temos condições de lidar com as nossas imperfeições. O quanto a gente ainda precisa aprender, e aí que vem o sentimento de dor, justamente para corrigir a rota dessa jornada. Porque a dor vem como um elemento reparador, não é um elemento castigador, sei lá se existe essa palavra, mas não é esse elemento castigador. Ela não está ali para nos causar aflição. Ela está ali como um elemento curativo, como um remédio que a gente toma para poder ficar bom. Então o mal que está nos afligindo ali é também o remédio que vai corrigir o nosso espírito para que a gente aprenda a amar os outros como tem que ser amados. Para a gente ser tolerante uns com os outros, como eles têm que ser amados também. Como eles precisam da nossa paciência, como nós também
precisamos da paciência alheia. Em tudo isso rege a lei de cooperação. E esse planeta que nós estamos, principalmente agora, nessa fase de transição para um mundo melhor, e a gente quer que chegue no mundo melhor mesmo. Alguns escutaram, alguns palestrantes dizem que vai começar em 2057, talvez, mas não vai ser assim no dia 31 de dezembro de 2056, e lá virou o ano novo, depois de estourar os fogos, que a coisa vai começar. Esse é um processo lento que vai ser não marcado pelo calendário, mas pelo sentimento de amorosidade que nós temos. Porque o que nos dizem os Espíritos sobre a nova era, sobre a regeneração? É quando o mal vai perder força. Não vai acabar por decreto, mas ele vai perder força. Ou seja, quando aqueles sentimentos de amorosidade, de amor, de compreensão, de paciência, de tolerância vão estar mais presentes. Quando a gente vai conseguir enxergar para o outro, sem enxergar um problema, mas sim um desafio, uma dificuldade a ser vencida, um sentimento de amor a ser acalentado. Então, a regeneração vai acontecer quando a gente conseguir baixar esse nível do ódio que ainda tem dentro de nós, desse mal que ainda perdura dentro de nós. É assim que acontece a regeneração. E como que a gente faz isso? Como é que Jesus nos deu a receita? Quando ele nos diz lá, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, essa terra, a gente já está aqui, nós já estamos aqui, mas a gente tem que fazer por merecer para ficar aqui. Porque se teve um dia os exilados de Capela e vieram para a terra, agora está no momento de uma nova mexida. E a gente tem que fazer muita coisa para não sermos os exilados da terra e ir para um outro lugar. Não é por castigo, mas por sintonia, por afinidade. Se a gente não conseguir cultivar o amor que está dentro de nós, se a gente não conseguir cultivar esse sentimento de fraternidade uns com os outros, se a gente ainda curte o mal na sua essência, e olha, pode parecer incoerência, mas muitos de nós ainda curtem o mal sem nos darmos conta disso, por não estarmos atentos. Cada vez que a gente curte ou compartilha ou divide uma opinião de ódio, de contenda, de dissensão favorável, qualquer discórdia, qualquer guerra, a gente mostra o quão longe da mansidão nós estamos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, os tolerantes, aqueles que amam e não estão aqui para fazer ou provocar mais guerras. Qualquer conflito que leve a uma situação insustentável é uma guerra que a gente trava. Então, sempre que a gente alimenta a guerra, a contenda, a divisão, nós estamos longe da mansidão que Jesus nos recomenda. Então, não conseguiremos herdar essa nova terra regenerada que está por vir. E aí teremos que procurar outro lugar, tá tudo bem, mas a gente vai perder a oportunidade que Deus está nos dando de permanecermos aqui e acompanhar essa evolução. E a gente fala na guerra, na paz, na necessidade de paz no mundo, não é só nas situações externas. Não importa se é entre russos e ucranianos, se é entre judeus e palestinos, se é entre sírios ou alguma outra coisa, que eu não lembro alguma outra situação que a gente está ali. A guerra começa dentro de nós. Quando nós somos intolerantes dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a gente está ali cultivando uma guerra que pode não ser armada, em alguns momentos, às vezes é, infelizmente, mas a gente está cultivando uma guerra, uma situação de intolerância, de não conseguir aceitar. E se a gente não consegue aceitar a família, com todas as suas diversidades, com todas as suas características, como é que a gente pode querer sonhar com a paz do mundo? Porque é muito lindo a gente postar mensagens de apoio a um lado ou outro, mas se dentro de nós a gente pratica exatamente as coisas num nível inferior. Ou inferior não, porque o sentimento é o mesmo, mas num nível menor, numa dosagem homeopática. Então a paz começa dentro de nós, porque a necessidade de tolerância nos mostra justamente isso, nos mostra justamente a necessidade de nos amarmos como família universal que somos, como
irmãos todos que somos perante Deus, como fraternidade universal que a gente precisa praticar. Então é necessário essa vigilância constante, saber como nós estamos lidando com as coisas e cuidar principalmente dos nossos pensamentos, porque calar a nossa língua em alguns momentos é um exercício importante, sim, porque isso evita muitos problemas. Mas antes disso, o ideal, sim, seria que a gente evitasse essa intolerância interna, porque às vezes a gente não fala por medo até da represália do outro, né? Mas a gente fica pensando e fica martelando aquela ideia. Sem perceber, a gente está irradiando pensamentos nocivos. E esses pensamentos nocivos vão fazer algum estrago em algum lugar. São sementes mentais que a gente espalha e que um dia vão dar frutos, podem ter certeza. Então a disciplina do pensamento é primeiro considerar que a gente tem que segurar o que a gente pensa. É o primeiro exercício. Por isso que Emmanuel disse para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Primeiro disciplinar os pensamentos, depois disciplinar a língua. E por fim, como consequência, a gente consegue disciplinar as nossas ações no mundo. A gente já consegue enxergar os outros e o mundo de um jeito diferente. Então, se a gente precisa ser brando e pacífico, é necessário incluir na nossa receita o amor e a tolerância, para que a gente consiga efetivamente fazer essa grande transição, que não vai acontecer, como dissemos, por decreto, mas pela necessidade de reforma íntima. A gente só vai mudar o externo quando a gente mudar o interno, senão o conflito vai continuar existindo. E esse conflito muitas vezes é psicológico, a nossa mente se tortura, e aí a gente começa a apresentar algumas dificuldades psicológicas que por não conseguir aceitar o mundo que está ali. Então é preciso entender que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos vivendo com as diferenças por acaso. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu ouço de algumas pessoas que dizem assim: eu me sinto um estranho nesse mundo, parece que eu não sou desse planeta, é um ser de luz ali, como é que diz o povo, o alecrim dourado, né, que está aqui nesse mundo como missionário. Ok, se a pessoa entende assim, a gente vai ter que ser tolerante com ele, né? Mas entender que se ele está aqui, ele não é um ser de luz, ele é ser, sim, talvez melhor ou pior que a gente, que estamos todos no mesmo nível, uns a mais ou a menos, mas se está aqui é por uma razão. Jesus, sim, era o Espírito de luz que aqui veio. Outros mensageiros que ele mandou, que tinham um nível um pouco melhor do que a gente, mais próximo dele, aqui vieram para nos ensinar a paz e reforçar tudo aquilo que Jesus nos disse. Mas, de maneira geral, todos nós estamos aqui por necessidade de aprendizado, por necessidade de evolução, por necessidade de amar e ser amado, tolerar e ser tolerado. E aí que a gente lembra de Francisco de Assis, né, naquele seu grande diálogo: onde houver o ódio, que eu leve o amor; onde houver a doença, que eu leve a cura; onde houver guerra, que eu leve a paz. Mas a pessoa intolerante nunca vai querer saber disso, porque onde houver a guerra, ele vai lá e vai botar fogo, mais lenha na fogueira. Onde houver a doença, ele vai lá e vai cutucar ainda a ferida. Então, o pensamento cristão, ele está muito apartado da intolerância. Não dá para a gente dizer, em tese, né, que somos cristãos se ainda somos intolerantes. Ou pelo menos não deveria ser. Porque os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe, e como cristãos que somos, a gente tem que fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Então, sempre que aparecer uma necessidade de testemunho, de provas, de expiações, em que a nossa tolerância vai ser testada, é uma pergunta a gente fazer: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí talvez, refletindo um pouco, você diz: tá, mas eu sei o que Jesus faria. O Jesus é o Espírito de luz, é óbvio que ele não faria nada diferente que não fosse baseado no amor. Mas a gente não é Jesus. Então a nossa pergunta real deveria ser: o que Jesus gostaria que eu fizesse se estivesse nessa situação? É como se ele estivesse ali, ó, de olho ali. Tá, vamos ver agora. Você está no testemunho, vamos ver se vai aprender o que eu te ensinei. E aí a gente olha para Jesus e pensa: e agora?
Eu engulo o meu orgulho e tolero e amo, ou eu faço o que eu quero, sigo meus instintos e depois vou arcar com as consequências. E aí, quando as consequências chegar, não adianta chorar de dor, porque nós mesmos fazemos as nossas escolhas. Então, quando as situações testes nos aparecerem, vamos lembrar de Jesus e do seu Evangelho. O que Ele gostaria que nós fizéssemos. O que Ele quer que a gente, como Ele quer que a gente haja. Porque Ele veio para a Terra justamente para nos ensinar. Ele poderia ter mandado a sua mensagem através de outros, como mandou também. Mas Ele escolheu vir em pessoa para mostrar na prática como é. No exercício real. Ele que já era o Espírito puro, se sujeitou a tudo aquilo que Ele passou. Ele tolerou todas as injustiças que Ele cometeu, justamente para mostrar para a gente o exemplo que a gente precisa fazer. Então era ali, foi um exercício prático de como devem ser as nossas condutas, de como a gente deve agir. Não foi só um tutorial que a gente baixou da internet, é um exercício prático de aprendizagem. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Na PNL, que é a Programação Neurolinguística, a gente fala muito sobre a modelagem, né? Ou seja, escolher um modelo e fazer aquilo lá. E os espíritos, antes de existir o PNL, já nos mostrou, na questão 625, qual o verdadeiro modelo e guia que Deus enviou para a gente. É Jesus. Então está ali o modelo. Se a gente for defrontado então com essas provas, é o que Jesus fez que a gente tem que imitar. É para a gente poder sim chegar ao nível dele e se mostrar tão mais quanto ele foi, para poder fazer tudo que ele fez e muito mais. Então o amor é esse sentimento que a gente precisa cultivar, porque o amor é o antídoto da intolerância. O amor é a essência que a gente tem que fazer fluir. O amor é esse aplicativo que a gente já vem instalado de fábrica. A gente só precisa ativar. E a gente ativa esse aplicativo de fábrica com as instruções da tolerância, da paciência, da benevolência com todos, com a indulgência e o perdão das ofensas. É assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai melhorar, é assim que a gente vai mudar a vibração do mundo. É assim que a gente vai nos transformarmos como seres humanos e aí assim também vai se dar a regeneração que a gente tanto espera. Então a lição está aí, só nos cabe colocar em prática. O ensinamento de Jesus está aí, só nos cabe colocar em prática. Agradeço pela atenção de todas, pela tolerância que vocês tiveram de me ouvir e que tenhamos um ótimo domingo com muito macarrão, muita maionese, muito churrasco para as nossas mães. Muita prece. Ah, sim, a prece. Eu esqueço que a gente faz a prece. Então, Senhor Jesus, envolvidos nesse sentimento de amor e fraternidade que nos ensina, envolvidos e acreditando na força que o Evangelho tem sobre nós, rogamos, Senhor, que nos dê forças, fé e coragem para vencermos as nossas provas, as nossas dificuldades, nos ensinando a tolerância, o amor e a paciência, nos acolhendo os corações inflamados nos momentos críticos da nossa existência. Não nos permita, Senhor, por caridade, deixarmos cair na tentação do desânimo, da revolta, do desequilíbrio interno e ser conosco, hoje em todos os momentos da nossa existência, neste mundo e no outro, aprendendo-nos e nos ensinando a nos amarmos uns aos outros, não pelas suas posições, pelas suas situações, mas como irmãos que somos perante Deus, nosso Pai de amor e bondade, nossa origem e nosso destino final. Ser conosco, querido Mestre, nessa jornada longa e tortuosa da experiência humana e nos acompanhe hoje por todos os nossos dias, que assim seja. Muito obrigado. Obrigada.